E aí, o Leeuwenhoek, sem formação científica nenhuma, o nome dele era Anton, né? Em 1675, ele, sem formação científica, eu já falei, ele era comerciário, né? Ele trabalhava com comércio, ele criou um microscópio óptico simples. Então, ele foi o primeiro a criar microscópio óptico simples, com apenas uma lente. E aí, essa lente, ele pôde obter imagens de até 300 vezes maior. Então, veja só, o Enton, né, antes, já tinha criado uma, um microscópio óptico de uma lente só, sem precisar sobrepor as lentes, de até 300 vezes. Esse microscópio que está aí do lado é uma réplica do que ele criou, né? Vocês estão vendo que tem uma parte ali na frente, que é onde ficava a lente esférica, né? E isso a gente tem que lembrar do nosso capítulo anterior, que as lentes, elas podem ser divergentes, convergentes, né, esféricas. E aí tem um parafuso ali, ó, que era possível ajustar o foco, né, e escolher a região do material que se queria observar. E aí, ali na parte de baixo, você lê extremidade da agulha onde a amostra era colocada. Então, você colocava a amostra ali, pegava o parafuso e ia ajustando ali para onde você queria colocar o foco. Ele também observou diversos outros materiais, como fios de cabelo, saliva, né, gotas de poças d'água. O que, que é isso? É ir lá numa poça d'água na rua, tirar uma gota, colocar lá nesse microscópio dele e observar o que, que tem lá. Logicamente, ele deve ter visto um monte de micro-organismos, né, de micróbios. Mas o importante é se destacar aqui, e você não esquecer, é que o Liu Enck, ele foi o primeiro a observar células de animais. Então, ele foi o primeiro a observar, já que ele tinha um microscópio, tinha criado um microscópio de 300 vezes maior, né? E as células dos animais que ele observou foi células do sangue, tá? E ele também foi o primeiro a observar os espermatozoides dos seres humanos. E isso foi um avanço muito grande. Lógico que a comunidade científica não deu muita credibilidade, porque ele não era um cientista, né? Ele era um observador, lá trabalhava com comércio. Mas essas, por exemplo, são as imagens que ele mesmo desenhou do que ele viu. E realmente os espermatozoides são assim, né? Como ele desenhou. Aí que está no slide de vocês. Bom, como ele não era cientista, ele fez observações, mas ele fez observações microscópias, é, mais observações microscópias do que qualquer outra pessoa lá da sua época. Quais aspectos ele usou que são semelhantes aos aspectos científicos? Isso é importante você saber, né? Que a nossa disciplina de ciências, você tem que estar sempre atento a esses aspectos. Então, isso ele levou a sério. Primeiro, fez observações cuidadosas. Depois, registrava as datas, né? Ele também registrava os locais de coleta do material, onde que ele coletou, né, em que cidade, foi na água, foi no solo, condições de tempo, se naquele momento que ele coletou estava frio, se estava quente, se estava chovendo, se não estava, se estava sol, se estava nublado. Tudo isso ele colocou lá nas observações dele. E ele escrevia tudo, todas as observações, né? Igual vocês estão fazendo agora, assistindo a aula e fazendo as suas observações aí no seu caderno, no seu livro. Tenho certeza que você está com o livro aí e o caderno fazendo as observações, tá? Ele também desenhava muito bem, né? Então, ele desenhava todas as observações que ele fazia. Após as descobertas do Anton, houve um avanço maior que foi o do Robert Brown. Ele, pela primeira vez, viu o interior de uma célula. E essa observação dele fez com que outros dois cientistas, o Matias e o Theodor, tivessem
o reconhecimento que os seres vivos são formados por célula. Então, quem viu o interior da célula pela primeira vez foi o Robert Brown, e depois o Matias e o Theodore, eles tiveram reconhecimento de que os seres vivos são formados por célula. Então, se eu perguntar para vocês, quem que teve o reconhecimento, que conseguiu mostrar para a sociedade que nós, seres vivos, somos formados por células? O Matias e o Theodore, lá em 1831, tá bom? Bom, se a gente fosse fazer uma linha do tempo com os eventos científicos, primeiro a gente ia ter a invenção das lupas, depois um conjunto de lentes feitos por Zacarias e Hans Jensen, terceiro, um microscópio do Galileu, que era muito parecido com o do Zacarias, mas não confundam, do Zacarias ele era parecido mais uma luneta, né? E o do Galileu ele já era mais sobreposto em cima de uma mesa. Teve o microscópio do Hooke, depois teve o microscópio do Robert Hooke, depois teve o microscópio simples lá do Leeuwenhoek. Ele teve o reconhecimento, depois disso, teve o reconhecimento de que todos os seres vivos são formados por células, lá pelo Schleiden e pelo Shaw, ok? Essa é uma linha do tempo muito importante para você saber. Vai ser cobrado lá nas atividades, tá bom? Continuando. No final dessa aula, você precisa resolver as atividades da página 69. São bem simples lá no livro. Pega agora mesmo, quando você acabar de assistir os vídeos, pega lá o seu livro, continua lá com ele, vai na página 69 e responde as atividades. São bem simples. Prometo para vocês que vocês vão fazer as atividades sem nem precisar revisar no livro. Você já vai estar tudo na sua cabeça porque você acabou de assistir o vídeo, tá? Anotem todas as dúvidas de vocês lá no fórum, no Classroom, tá bom? E depois, na hora da nossa live, não esquece de ficar com o livro na mão, para a gente poder acompanhar lá as respostas que vocês fizeram. Então, bons estudos e até a próxima.